Deixe-me ver, preciso acender o fogo. Igualzinho um homem pré-histórico. Incautos Globo. Olá, meu nome é Maurício Lissistrida e hoje eu vou refletir um pouco sobre alguns comentários feitos por aí sobre a escravidão. E caso alguém queira ver a bibliografia ou os comentários completos para ver se eu não os tirei de contexto, é só dar uma olhada na descrição. Para começar, o Mr. Catra. Porque quem ensinou o mundo a escravizar foram os negros, irmão. Na África Antiga, Etiópia, tá ligado? Poxa, Catra, lamento, mas você estava errado. Não foram os negros que ensinaram o mundo a escravizar. A escravidão existia aqui na América, entre os Incas e os Aztecas, bem antes deles saberem sobre a existência da África. A escravidão existiu desde a Idade Antiga, também no Oriente Médio, na Europa, na Ásia e entre os africanos que não eram negros. Estão aí os egípcios que não me deixam mentir. Catra, você não está vivo para acreditar, mas se estivesse, eu diria para você não acreditar só em mim. Por mais que, de quando em vez ele dê uma exagerada, ouça o historiador Alberto da Costa e Silva, o maior africanista brasileiro vivo. De uma maneira geral, nós podemos dizer que todos nós somos descendentes de escravos. E de mercadores de escravos. E de donos de escravos. Nós somos... É uma herança que toda a humanidade possui. É preciso não esquecer nunca que até o fim do século XIX, a escravidão era o sistema mais eficiente, mais impiedoso, mas mais eficiente de obter-se e controlar trabalho. E ele existiu em todas as civilizações, em todas as culturas. Voltando ao Mr. Catra, agora em outro programa. Outra coisa que eu queria deixar aqui bem claro para todos que estão me ouvindo. Demorou, maior barato, mas na realidade não foi o branco que escravizou o preto, tá? Foi o negro que escravizou o negro e vendeu pro branco na costa. Boa. Todo mundo sabe disso. Defendendo o mesmo ponto, no programa Roda Viva, coloco agora a fala do então candidato Jair Bolsonaro. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas era, isso aí era uma briga. O pessoal de Angola, só para citar um de muitos exemplos, ia ficar um pouco incomodado com essa história de que os portugueses nem pisavam na África. Bem, sabe essa história de que os próprios africanos escravizavam os africanos? Pois bem, está correta. Assim como os próprios asiáticos escravizavam os asiáticos, os americanos escravizavam os americanos, os europeus escravizavam os europeus. E eu aposto que a Moana escravizava umas pessoas para pegar coco para ela. Para exemplificar, vou falar da Europa. Na Grécia, os espartanos escravizavam os messênicos. E, para dar um exemplo mais próximo ainda, os atenienses escravizavam os próprios atenienses até o legislador Solon proibir a escravidão por dívidas. Em Roma, era possível encontrar escravos germânicos, trácios, cartagineses, etíopes, gregos, celtas, italiotas, etc. Qualquer um que fosse prisioneiro de guerra, sem importar o local de nascimento ou a cor de pele, poderia se tornar escravo. Uma das grandes diferenças da escravidão de africanos levados à América pelos europeus é que essa escravidão foi racial. Com as grandes navegações, os europeus cada vez mais passaram a designar apenas um grupo, marcado pela cor da pele, como escravo. Além disso, essas pessoas negras se tornaram produtos dentro da lógica mercantilista europeia. A principal moeda de troca para comprar pessoas escravizadas foi, por muito tempo, armas de fogo, que não eram produzidas na África e que desequilibravam as guerras tribais. Os grupos africanos ligados aos europeus se tornavam mais fortes militarmente e passavam a escravizar os outros grupos. Recusar o comércio com os europeus só fazia com que os europeus negociassem com outro grupo que se tornaria mais forte militarmente e escravizaria o seu grupo. Uma lógica perversa
que obrigava os africanos a atacarem outros grupos africanos. Portanto, Catra e Bolsonaro, quem transformou as pessoas negras em um produto e quem organizou essa lógica escravista em escala gigantesca foram os europeus. Mas já sei. Vão dizer que todo o conhecimento histórico do Bolsonaro veio do WhatsApp e que nem o presidente nem o Catra são especialistas. Ok. Então vou colocar alguns áudios de estudiosos que aparecem em um documentário de história do Brasil Paralelo. O historiador Flávio Alencar diz: Se fala muito de reparação histórica com relação à raça e etnia, mas o fundamento da escravidão nunca foi a origem étnica. No Brasil nunca foi. O fundamento da escravidão no Brasil nunca foi a origem étnica? Tá maluco? Senhor Flávio, fala a verdade. Você estava alcoolizado quando você falou isso, né? Dá uma olhada. Em 1570, o rei Dom Sebastião promulgou a lei sobre a liberdade dos gentios, proibindo a escravidão indígena. Como a escravidão indígena continuou acontecendo, o Marquês de Pombal, no século XVIII, foi bem mais duro para acabar com ela. Enquanto isso, já em 1549, o governo português fazia leis sobre a escravidão de negros. Em 1699, há uma carta régia sobre a entrada especificamente de africanos no Brasil. E em 1751, um alvará sobre, literalmente, a exportação de pretos. Mas o Flávio Alencar não está sozinho. O professor Paulo Cruz, no mesmo documentário, completa a fala, dizendo o seguinte: Não é racial, ela se torna racial no século XIX, quando surgem as teses eugenistas, é que aí se usa essa questão de tentar ligar ou associar o africano ou o descendente de africano ao escravo. Mas isso é muito tardio. Só no 19? Tem certeza, Paulo? Bem, eu acabei de demonstrar com leis, alvarás e cartas régias dos séculos XVI, XVII e XVIII que isso é mentira. Pode olhar na bibliografia. Mas, para não ficar só nas leis, vale lembrar que os próprios jesuítas, aqui no Brasil, defenderam a escravidão dos negros. O afamado padre Manuel da Nóbrega, em pleno século XVI, fez isso abertamente. E aí, Paulo? O século XVI é um exemplo muito tardio para você? Portanto, queridos, saibam, a escravidão transatlântica, com os europeus levando negros para a América, foi causada pelos europeus e foi racial. Essa escravidão foi bem diferente das outras que aconteceram durante a história, nas quais qualquer um poderia ser escravizado, sem importar a cor da pele. As falas que tentam eximir dos brancos a culpa ou culpar os negros pela escravidão são ou desinformadas ou maldosas mesmo. Para saber mais sobre a montagem de discursos assim e seus objetivos, recomendo a Jana Viscardi e o Daniel de Almeida, ambos com links na descrição. Para terminar, depois de explicar tudo isso, vou acabar com uma fala do Mr. Catra. Uma fala que, no mínimo, acaba me deixando triste de escutar. Espero que, depois de me ouvir por esse tempo todo, vocês saibam também porque ela me entristece. Eu vim escravizado, eu vim vendido pelo negro e salvo pelo branco, e aí? E hoje em dia eu sou rei, e aí?